Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral. Na aula de hoje, nós vamos continuar a estudar os vírus. Nós vimos na aula passada que os vírus são agentes infecciosos que apresentam inúmeras características diferenciais em relação aos micro-organismos clássicos, as bactérias, os fungos, os protozoários, as algas, e muitos discutem se os vírus seriam seres vivos. Nós não vamos entrar nessa discussão, vamos chamar esses agentes não de micro-organismos, mas sim de agentes infecciosos, e essa discussão, se eles são seres vivos ou não, fica para os cientistas especializados aí na caracterização de seres vivos. Para nós, o que importa é que esses agentes infecciosos, os vírus, eles apresentam uma forma de multiplicação muito diferente da apresentada pelos micro-organismos clássicos. Então, os virologistas, eles preferem denominar essa multiplicação de replicação viral. Então, nós vamos utilizar o termo replicação viral. Por que esse termo é tão utilizado? Na realidade, você já se defrontou com esse termo, replicação, e ele é aplicado para ácidos nucleicos. Então, quando existe a formação de uma cópia de um ácido nucleico, você denomina esse processo de replicação. No caso dos vírus, como eles são parasitos intracelulares obrigatórios e vão usar toda a máquina enzimática da célula hospedeira para formar uma nova partícula viral, esse termo replicação fica muito bem aplicado, porque, na realidade, a principal atuação desse agente infeccioso é duplicar o seu genoma. O resto, a célula hospedeira faz por ele. Então, nós vamos utilizar o termo replicação para denominar o processo em que um vírus infecta uma célula e gera novas partículas virais. O processo de replicação viral ele acontece em etapas muito bem definidas. Agora, essas etapas variam consideravelmente dependendo se o vírus é DNA ou RNA. Nós vimos na aula anterior que os vírus têm DNA ou RNA, nunca ambos. E no caso dos vírus RNA, se a fita de RNA é positiva ou negativa. Eles vão ter processos aí de replicação diferentes. Então, as etapas que nós vamos apresentar agora são etapas genéricas para os vírus. Dependendo se o vírus é DNA, RNA positivo, RNA negativo, você pode ter alterações aí nessas etapas. A primeira etapa da replicação viral é a etapa de adsorção, ou seja, é quando o vírus se choca, entre aspas, com a célula hospedeira e se liga a ela. Como é que ocorre essa ligação? Nós já vimos que os vírus nus, eles possuem fibras de vértice. E essas fibras de vértice é que são responsáveis por reconhecer receptores da membrana celular da célula hospedeira. Então, a partir do momento que existe esse reconhecimento pelas fibras de vértice desses receptores, o vírus se liga, faz a adsorção à célula hospedeira. Caso o vírus seja envelopado, entram em ação as espículas virais.
que nós já comentamos bastante na primeira aula. A espícula viral vai reconhecer o receptor presente na membrana celular da célula hospedeira, vai fazer a ligação, fazendo a etapa de adsorção do vírus à célula hospedeira. Após essa adsorção, o vírus tem que penetrar na célula hospedeira. Afinal, ele é um parasito intracelular obrigatório. Essa etapa de penetração pode envolver um processo muito simples, como ocorre nos vírus nus, e você está vendo aqui. O vírus provoca uma invaginação da membrana celular, penetra no citoplasma da célula hospedeira, aqui no caso, na forma de uma vesícula, e depois é liberado dessa vesícula. Então, você tem agora o vírus no citoplasma da célula hospedeira. Os vírus envelopados, eles têm um processo de penetração mais complexo, mais elaborado. Ou seja, o envelope viral, que é uma membrana, ao se ligar à membrana da célula hospedeira, vai existir um processo chamado de fusão de membranas, né? Certamente você já estudou em citologia ou histologia, fusão de membranas. Quando você tem duas membranas próximas, né, elas tendem a se fundir, formando uma grande vesícula. Então, você tem duas vesículas próximas, elas se juntam e tendem a formar uma grande vesícula. Isso aí está relacionado com os fosfolipídios da membrana celular, com as áreas hidrofóbicas e hidrofílicas, né, delimitadas aí por esses fosfolipídios, mas isso no momento não importa. O que importa é que o vírus envelopado faz fusão do seu envelope com a membrana citoplasmática da célula hospedeira. E após esse processo de fusão, a partícula viral já se encontra no citoplasma da célula hospedeira. A partir do momento que você tem o vírus no citoplasma da célula hospedeira, vem uma outra etapa, que é a descapsidação, ou desnudamento, que é uma etapa onde o vírus perde o seu capsídeo, liberando o ácido nucleico viral. Então, o vírus, que é composto por genoma e capsídeo, vai perder esse capsídeo e o ácido nucleico viral fica agora no citoplasma da célula hospedeira. Vai ocorrer uma transcrição inicial e os transcritos vão ser traduzidos, né, em proteínas virais. Essas proteínas virais vão formar o capsídeo e esse capsídeo vai ser nucleado por ácidos nucleicos que vão ser produzidos durante a replicação do genoma viral. Então, existe uma transcrição, produção de proteínas, formação das proteínas do capsídeo. Depois, existe a replicação do genoma viral, formação de novas cópias desse genoma. A partir do momento que você tem proteínas do capsídeo e cópias do genoma, existe a formação de novas partículas virais, existe a maturação, a formação da partícula viral. E, depois da maturação, existirá a liberação da partícula viral. Se você olhar todas essas etapas, você vai ver que você consegue deduzir essas etapas, são uma sequência lógica de eventos. Vamos dar alguns exemplos aqui na prática, né? Você tem aqui uma célula hospedeira e ela foi infectada por um vírus que tem um genoma de DNA. Então, nós vimos que a primeira etapa, depois da adsorção e penetração, é o desnudamento, descapsidamento.
Com isso, existe liberação do genoma no citoplasma da célula hospedeira e esse ácido nucleico é um DNA. Esse DNA vai ser transcrito e dá origem a RNA que vai para os ribossomas ser traduzido em proteínas virais. Então, essa transcrição inicial é importante porque vai gerar RNA, esse RNA vai para os ribossomas e vai ser traduzido em proteínas virais. Essas proteínas vão ter dois destinos principais. Um destino, é o esperado, né? É formar novos capsídeos, para dar origem a novas partículas virais. E o outro destino dessas proteínas é se inserir na membrana celular da célula hospedeira. E já vamos ver a importância aí dessa inserção. Depois dessa transcrição, vai existir replicação do DNA viral, ou seja, novas cópias desse DNA viral vão ser produzidas. Essas cópias do DNA viral vão se encontrar com essas proteínas de capsídeo, vão formar novas partículas virais. Vai existir montagem da partícula viral e a sua maturação. Vem agora a fase de liberação da partícula viral. Nesse caso, está sendo apresentado aqui um vírus envelopado. Nós já vimos esse processo em que a partícula viral é liberada por brotamento e é nesse momento que ela adquire o envelope viral. Essas proteínas virais que se inseriram na membrana celular da célula hospedeira são extremamente importantes porque elas farão parte do envelope viral das novas partículas virais. Então, nós já vimos que é no envelope viral que existem as espículas relacionadas com a adsorção, o reconhecimento, né, de receptores da célula hospedeira. Então, essa etapa, né, de inserção de proteínas virais na membrana celular da célula hospedeira é extremamente importante para o vírus, quando levar uma parte dessa membrana, constituindo o seu envelope, esse envelope tem espículas virais. Senão, o processo de infecciosidade desse vírus aí estaria terminado. Então, quando ele leva um pedaço da membrana celular da célula hospedeira, nessa membrana celular existem proteínas virais, inclusive aquelas proteínas que formam as espículas, que são importantes na fase de adsorção dos vírus. Essa inserção de proteínas virais na membrana da célula hospedeira, ela leva a uma outra situação também extremamente importante, ou seja, o sistema imune ele vai reconhecer as proteínas virais, independentemente de onde elas estiverem. Então, o sistema imune vai reconhecer proteínas virais que estão presentes no envelope viral, mas também vai reconhecer essas proteínas que estão inseridas na membrana celular da célula hospedeira. E o sistema imune pode, inclusive, destruir essa célula hospedeira. Então, você vê que o vírus foi liberado da célula de uma forma bastante elegante, sem determinar a lise da célula, mas essa célula será lisada, muitas vezes, pelo nosso próprio sistema imune, porque o sistema imune vai identificar essas proteínas virais que estão inseridas na membrana celular e vai atacar essa célula, correto? Então, essa inserção aí de proteínas virais é extremamente problemática para a célula hospedeira.
ela vai acabar sendo atacada pelo sistema imune, que vai reconhecer essas proteínas virais. Agora nós vamos ver a replicação de um vírus RNA positivo. Aqui, no caso, é um poliovírus, um exemplo de um grupo de vírus que está envolvido nos quadros de poliomielite, né, também chamada de paralisia infantil, uma doença extremamente séria, grave, que muitas vezes deixa sequelas, né, tá o nome aí, paralisia infantil. Muitas vezes os indivíduos que sobrevivem com sequelas, com paralisias dos membros, e essa doença aí foi controlada no mundo todo com as vacinas, né? A vacina Salk e a vacina Sabin. Aqui no Brasil, é muito comum o uso da vacina Sabin, mas a vacina Salk também é importante. Muito importante nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, e aqui no Brasil, cada vez mais se fala da vacina Salk. São duas vacinas completamente diferentes, né? A vacina Sabin é uma vacina com vírus vivo atenuado, a vacina Salk é com vírus morto. E nós vamos ver mais adiante características aí de vacinas. Então, voltando aqui, nós estamos vendo a replicação de um vírus RNA positivo. Esse RNA positivo ele pode ser traduzido diretamente nos ribossomas a proteínas, então o processo é muito rápido, né? Esse RNA do genoma viral ele já é traduzido a proteínas virais, proteínas do capsídeo. E esse RNA positivo vai dar cópias de RNA negativo, né? O par vai ser sempre negativo, e aí esse RNA negativo vai dar origem a cópias de RNA positivo. O par tem sempre uma carga oposta, né? Então, o positivo dá origem ao negativo, o negativo vai dar origem ao positivo. Essas novas cópias de RNA positivo vão nuclear essas proteínas do capsídeo, dando origem a novas partículas virais, vão maturar e vão ser liberadas por lise da célula. Então, essa célula aí, ela vai ser lisada. Por isso que esses vírus dão sequelas importantes. Se ele se multiplica no neurônio, quando ele sai desse neurônio, ele lisa o neurônio. E aí o neurônio perde a sua função. Por isso das muitas paralisias que ocorrem nos quadros de poliomielite. Agora nós vamos exemplificar as etapas de replicação de um vírus que mudou todos os conceitos da biologia, que são os retrovírus. Ou seja, sempre que nós estudamos biologia, a gente fala que o DNA dá origem ao RNA. O DNA é um ácido nucleico de fita dupla que vai dar origem ao RNA, que vai ser traduzido nos ribossomos. Ou seja, o RNA é sempre a transcrição do DNA, né? Então, você tem que ter DNA para ter RNA, né? Então, muitos consideram que o DNA é o núcleo central da vida, todas as informações genéticas estão no DNA, então ele tem que dar origem ao RNA para a vida continuar na tradução de proteínas. Bom, esses eventos aí foram completamente abalados com os retrovírus. Por quê? O retrovírus é um vírus RNA. Né? Os retrovírus, você já ouviu falar neles, são agentes de uma doença extremamente importante, a AIDS, né? E a sua descoberta deu origem ao conhecimento de uma forma de transcrição de ácidos nucleicos até então desconhecida, ou seja, o RNA positivo desse vírus, por ação de uma enzima que existe exclusivamente nos retrovírus, a transcriptase reversa, ele dá origem a uma fita complementar
de DNA. Então, o RNA positivo vai dar origem a uma fita de DNA. Isso aí é bastante inusitado. Por quê? Sempre que nós estudamos ácidos nucleicos, como eu acabei de falar, o DNA dá origem a RNA. E, por ação da transcriptase reversa, os retrovírus conseguem sintetizar uma fita de DNA complementar a uma fita de RNA. Essa fita de DNA se libera aí do RNA, vai transcrever uma nova fita complementar, e agora você tem uma fita de DNA, uma fita dupla, ou seja, um DNA convencional. Esse DNA vai acabar por se inserir no cromossoma da célula no cromossoma da célula hospedeira, correto? O bacteriologista comete esses equívocos, né? Então, me desculpem. Então, esse DNA de fita dupla vai se inserir no cromossoma da célula hospedeira, vai fazer parte do material genético da célula hospedeira. Ou seja, esse DNA viral inserido no cromossoma da célula hospedeira, ele vai ser transcrito como todo o DNA da célula hospedeira. E, muitas vezes, esse DNA vai dar origem a RNA viral. Esse RNA viral vai ser traduzido a proteínas, inclusive aquela enzima que existe na partícula viral dos retrovírus, a transcriptase reversa. Esse RNA viral vai gerar cópias de RNA, e agora as proteínas do capsídeo, mais a transcriptase reversa, mais esse RNA, vão formar novas partículas virais, que vão ser liberadas aí por essa célula. O mais importante nesses retrovírus é você conhecer que, primeiro, esses retrovírus têm uma enzima associada à partícula viral que desempenha um papel fundamental, que é a transcriptase reversa. Ou seja, o que ela consegue fazer? Ela consegue fazer algo reverso ao conhecimento clássico dos ácidos nucleicos. A reversão aí diz respeito a você sintetizar DNA a partir de RNA. Então, esses retrovírus, caracteristicamente, têm na sua partícula transcriptase reversa, e nas primeiras etapas de replicação, o seu RNA vai transcrever uma fita complementar de DNA. Essa fita complementar de DNA vai ser transcrita e vai formar uma fita dupla de DNA. Essa fita dupla de DNA vai se inserir no cromossoma da célula hospedeira e vai ficar ali sem ser reconhecida, né? Sem ser reconhecido, melhor dizendo, o DNA vai ficar ali sem ser reconhecido pelo sistema imune ou pela própria célula. Vai ser transcrito como se fosse DNA da própria célula. Esse processo, só fazendo uma parte, esse processo também ocorre, não a transcriptase reversa, que é exclusiva dos retrovírus. Esse processo de inserção do DNA viral no DNA da célula hospedeira também ocorre nos vírus oncogênicos, aqueles vírus que dão origem a tumores. Então, certamente você vai ouvir ao longo aí da sua vida que algumas viroses determinam a transformação de tecidos e esses tecidos são transformados em neoplasias. Muitos vírus de DNA
que são chamados oncogênicos, fazem isso, dão origem a neoplasias. Isso aí não tem nada a ver com os retrovírus, só foi uma parte, né, que eu lembrei aqui de forma bastante rápida para inserir aí no conhecimento ministrado nessa aula. Então, nós vamos ver agora a patogênese viral, ou seja, a origem da doença, né? Patogênese, gênese, origem, patos, doença, a origem da doença viral ou das infecções virais. E aí eu abro uma parte. Somente em virologia, infecção e doença representam quadros distintos. Na tuberculose também existe essa caracterização, mas infecção diferente de doença é muito conhecida na virologia. Então, estejam atentos, porque esses termos, infecção e doença, podem ter significados diferentes na patogênese viral, como nós vamos ver agora. Então, o contágio da pessoa saudável geralmente se dá com o contato com o indivíduo doente ou com materiais do indivíduo doente. Existem diferentes vias de transmissão dos vírus, né? E esse vírus, quando entra em contato aí com tecidos do hospedeiro são, eles vão penetrar. Então, vai existir uma penetração num sítio anatômico inicial, que muitas vezes é diferente do sítio anatômico onde o vírus vai causar a doença. Por exemplo, as viroses dermotrópicas, sarampo, rubéola, varicela, são viroses que são transmitidas por via aérea. O vírus penetra por nossas vias aéreas superiores e depois de uma multiplicação inicial nas vias aéreas superiores, esses vírus vão para a pele, onde vão dar origem às manifestações clínicas típicas da doença. Então, o local de penetração do vírus não necessariamente é onde ele vai causar a doença. Muitas vezes ele migra para outros tecidos para os quais ele tem tropismo. Então, depois dessa multiplicação no sítio de penetração, ele vai se disseminar. A via mais comum de disseminação é a linfática e muitas vezes associada à via hematogênica, ou seja, os fluidos do processo inflamatório são drenados na linfa, a linfa atingirá a corrente sanguínea e agora você tem uma disseminação linfohematogênica, que é a mais comum. Então, a partir do sangue, o vírus vai para os tecidos para os quais ele tem tropismo. Uma exceção aí é a disseminação neuronal. Essa disseminação neuronal é muito estudada no vírus da raiva. Então, nós já comentamos sobre o vírus da raiva, né? Tem um capsídeo de simetria helicoidal, envelopado, e geralmente penetra nos tecidos dos indivíduos sãos através de mordidas de animais doentes. Então, o vírus existe na saliva do animal e vai ser introduzido nos tecidos do indivíduo são. Em vez de se multiplicar no local, em vez de ter disseminação linfohematogênica, o vírus da raiva ele penetra em terminações nervosas que existem no local da mordedura. E eles vão ter uma disseminação axonal, ou seja, vão pelo axônio desse neurônio
até o corpo do neurônio. Vão passar para outros neurônios até chegarem no sistema nervoso central, aonde, né, existem as células para os quais esse vírus da raiva tem tropismo. Então, a disseminação linfohematogênica é a mais comum, mas existe, por exemplo, no caso do vírus da raiva, uma outra forma de disseminação, a disseminação neuronal. Essa multiplicação no local de penetração do vírus e essa disseminação linfohematogênica leva a um quadro que nós chamamos de pródromos. Esses pródromos, eles são sinais e sintomas inespecíficos, ou seja, vão ser apresentados pela maioria das viroses, sem que você consiga distinguir qual a virose que está acometendo o indivíduo. Então, o indivíduo vai apresentar febre, mal-estar geral, vai apresentar dor de garganta. Esses sinais indicam qual virose? Impossível descobrir. Por quê? Esse quadro prodrômico, ele é comum a inúmeras viroses. Todas as viroses que penetrarem que o vírus que causa a virose penetrar pelas vias aéreas superiores, vão causar o mesmo quadro de sinais e sintomas totalmente inespecíficos. Bom, a partir desse quadro inicial, podem ocorrer dois desfechos. Um desfecho é chamado infecção. A infecção viral é quando você consegue controlar o vírus com o seu sistema imune. Ou seja, o quadro não vai passar adiante. Ou seja, você não vai apresentar novos sinais e sintomas. Você vai se curar, né? Então, esses quadros, muitas vezes, são chamados de assintomáticos. É um equívoco, né? Porque você apresentou os sinais e sintomas prodrômicos. Muitas vezes, né, você pode ter quadros totalmente assintomáticos, né? Então, não posso nem dizer que é um erro você chamar assintomático, né? Hoje em dia, na Covid-19, é descrita crianças que não apresentam nada, nenhum sinal e sintoma, nem mesmo qualquer sinal e sintoma inespecífico. Então, mas o mais comum, antes aí da Covid-19, eram as pessoas apresentarem sinais e sintomas inespecíficos, um quadro prodrômico, e não evoluíam para a doença, se curavam. Então, a infecção viral, ou seja, não existe evolução para a doença, o indivíduo se cura. Isso é muito bom para o indivíduo, porque ele vai adquirir imunidade contra aquele vírus e não teve a doença. Ele teve um quadro, né, de infecção que teve sinais e sintomas que não têm uma gravidade maior, não comprometem muito o indivíduo. O indivíduo vai ter dor de garganta, febre, mal-estar geral, 24, 48 horas depois, ele resolve esse processo e está imune àquele vírus. Esse quadro se chama infecção. Muitas vezes as pessoas chamam de infecção assintomática. O que você deve lembrar desse quadro de infecção? O indivíduo pode apresentar sinais e sintomas, mas eles não são específicos da doença. São sinais e sintomas completamente inespecíficos. Sinais e sintomas que ocorrem em diferentes viroses. O segundo desfecho é a doença, ou seja, o vírus consegue vencer o sistema imune e causar doença, ou seja, o indivíduo vai manifestar sinais e sintomas específicos. Então, aquele indivíduo que estava com febre, dor de garganta, mal-estar geral, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois, apresenta manifestações cutâneas
de sarampo. Então, agora ele tem uma manifestação cutânea que é típica da virose sarampo. Consequentemente, você caracteriza isso como doença. Então, doença, o indivíduo apresenta sinais e sintomas específicos. No caso das infecções virais, o indivíduo apresenta uma infecção assintomática, ou quando ele apresenta sinais e sintomas, esses sinais e sintomas são totalmente inespecíficos, são decorrentes da inflamação que ocorre. Eu tenho dor de garganta. É a inflamação que ocorre nos locais da penetração viral. Eu tenho febre. É um mero sinal de inflamação. Então, infecção, virologia. Infecção é uma coisa, doença é outra coisa. Tem significados diferentes. Dentro aí desse fluxograma de ocorrências, é importante você observar que entre o contágio e a apresentação da infecção ou mesmo da doença, existe um intervalo de tempo que é chamado período de incubação da doença. Você se contaminou com o vírus, mas ainda não apresentou infecção ou doença. Mas você tem o vírus. E o pior, durante esse período, você pode transmitir o vírus. Por quê? Porque ele penetrou nos seus tecidos e está fazendo uma multiplicação inicial nesses tecidos. Consequentemente, você é um transmissor potencial daquele vírus. E é isso que hoje em dia as pessoas chamam de transmissão silenciosa. Eu tenho a infecção ou doença, mas ela ainda não se manifestou. Mas qual é o problema epidemiológico que eu represento? Eu consigo transmitir para outras doenças, sem saber que eu tenho, que eu terei a infecção ou a doença. Então, durante esse período de incubação, é onde ocorre a transmissão do vírus para novos indivíduos. É o período onde mais se transmite o vírus para outros indivíduos. E essa transmissão silenciosa é de grande importância epidemiológica, correto? Por quê? Olha, eu vou ter contato com o indivíduo porque o indivíduo não tem a apresentação de nenhum sinal e sintoma. Então, eu meço a febre do indivíduo, meço a temperatura e ele não tem febre. Pergunto se ele tem algum sinal e sintoma, ele diz, não, estou perfeito, não tenho qualquer sinal e sintoma de doença. Você vai restringir um contato com esse indivíduo? Não tem nenhum indicativo para você restringir o contato com esse indivíduo. E aí é onde ocorre a transmissão silenciosa dos vírus. Existem várias formas de transmissão. A mais conhecida é a transmissão horizontal, onde o indivíduo doente transmite para o indivíduo sadio o vírus. Eu até engasguei porque não é só o indivíduo doente, é o indivíduo que também apresenta a infecção. Então, o indivíduo que apresenta infecção ou doença, ele é capaz de transmitir esse vírus para o indivíduo sadio. É uma transmissão horizontal, de indivíduo para indivíduo. Essa transmissão horizontal envolve várias portas de entrada. Então, uma porta de entrada muito comum e que é comum nas viroses que se disseminam muito rapidamente é o trato respiratório, é a transmissão por via aérea. Essa transmissão por via aérea pode envolver aerossóis, que são aquelas partículas que ficam em suspensão no ar, são extremamente perigosas, e gotículas, são aquelas partículas que você emite e a importância delas é que elas se depositam nas superfícies. E aí o indivíduo sadio, ao entrar em contato com essas superfícies, pode acabar, por exemplo, tocando com a mão, colocando a mão
no nariz, ou na boca, ou na conjuntiva e adquire a virose. Exemplos aí de viroses que são de transmissão aérea. Temos a gripe, que talvez seja a mais conhecida, temos o resfriado, que é causado por um vírus diferente do vírus da gripe, já falamos isso. A gripe é causada pelo influenza vírus, o resfriado é causado pelo parainfluenza, né? Em geral, a gripe é considerada uma doença que pode causar quadros graves, e o resfriado é uma doença que apresenta quadros brandos. Temos a cachumba, temos a varicela, temos o sarampo, temos a rubéola. Então, se você observar, né, varicela, sarampo, rubéola são doenças que têm manifestações cutâneas, mas a transmissão é por via aérea. Uma outra forma de transmissão é através do trato digestório. É uma transmissão que nós já fizemos comentários sobre ela, que é a transmissão fecal-oral. O vírus é eliminado nas fezes, vai contaminar as mãos, vai contaminar o ambiente, as águas superficiais, os alimentos, e esses alimentos, ou a água, ou as mãos contaminadas, vão fazer com que o vírus seja ingerido, né? Por isso transmissão fecal oral, o vírus será ingerido e ele vai agir no trato digestório, ou melhor, ele vai penetrar pelo trato digestório. Então, o vírus da poliomielite penetra pelo trato digestório e vai agir no sistema nervoso central. O vírus da hepatite penetra pelo intestino e vai agir no fígado. A rotavirose e a norovirose, elas causam infecção no próprio trato digestório. Então, porta de entrada é uma coisa, órgão para o qual o vírus tem tropismo, você viu aí nitidamente, são diferentes, né? Uma outra porta de entrada é pelo trato genital, é a via sexual de transmissão aí das viroses. Algumas viroses muito importantes se encaixam aí nessa forma de transmissão. A AIDS, o HPV, o herpes genital, viroses que são bastante conhecidas e que são, muitas delas, muito graves. A pele pode servir como porta de entrada, não é uma porta de entrada frequente, né? É difícil os vírus penetrarem pela pele. Um dos vírus que tem essa capacidade é o vírus das verrugas. Então, as verrugas são viroses, né? Vão causar aquelas proliferações de células que dão aquelas tumorações bem características, né? Se você ficar passando a mão na verruga e tocar outros tecidos, você pode transmitir o vírus que causa verruga para outros tecidos. E daí vem aquela crença popular que se você ficar coçando a verruga, aparecerá uma verruga na ponta do seu nariz. Por que isso? Porque se você coçar a verruga, um dos locais onde você vai tocar com as mãos depois, certamente é a pele do nariz. Todo mundo coloca, pelo menos uma vez por hora, as mãos no nariz. Lógico, essa é uma regra que tem suas exceções, mas se você observar, é quase que impossível você passar muito tempo sem colocar a mão no nariz. E aí, quando você toca a pele do nariz, você transfere o vírus para a pele do nariz. E o vírus da verruga vai infectar ali os tecidos e gerar uma verruga na ponta do nariz. Não é nenhuma maldição, mas é um evento esperado. Então, se você tem uma verruga, não fique mexendo nela. Por quê? Se depois você tocar outras áreas da pele, esse contato pode fazer a transferência do vírus e você apresentar a disseminação desse vírus pela pele.
ter várias verrugas aí de auto-inoculação. Você mesmo se inoculou com o vírus da verruga. E uma outra forma bastante comum de porta de entrada viral são dos vírus que causam conjuntivite. Então, as conjuntivites são doenças que aparecem epidemicamente, né? Aparecem acometendo inúmeros indivíduos e a forma de transmissão geralmente é contato desse vírus com a mão, e quando você coloca a mão nos olhos, né? Também você coloca a mão nos olhos frequentemente, você acaba levando o vírus para a conjuntiva, ele vai se multiplicar e causar conjuntivite. Então, você tem aí exemplos de várias viroses e a forma de transmissão dessas viroses. Existem algumas formas bem particulares. Por exemplo, existe uma transmissão horizontal que é chamada iatrogênica. Iatrogênica quer dizer gênica, a gente já viu, origem, iatro é um ato médico. Tem origem num ato médico. Então, essas viroses aí iatrogênicas começaram a ser estudadas intensamente com as doenças transfusionais. Você recebia uma transfusão de plasma, uma transfusão de sangue e acabava adquirindo uma virose dessa. A AIDS, que foi pioneira, né? Foi uma das viroses mais estudadas aí de transmissão iatrogênica, além da transmissão sexual, a hepatite B, a hepatite C. Então, atos médicos podem transmitir de forma iatrogênica essas viroses. Então, uma agulha contaminada, um material cirúrgico contaminado, um fluido orgânico do tipo sangue ou plasma contaminado pode levar a essas doenças. Uma outra forma de transmissão que o brasileiro conhece bem é a transmissão por picada de artrópodes. Então, nós já vivemos epidemias de dengue, chikungunya, zika e quase, né, tivemos epidemias de febre amarela. Né? Nós tivemos alguns casos de febre amarela, mas não ocorreu uma epidemia urbana da febre amarela. Aconteceram casos próximos das áreas endêmicas, mas não chegaram a constituir uma epidemia de febre amarela, que seria extremamente temerária, porque de todas essas viroses, certamente a febre amarela é a mais grave. Então, o mosquito, aqui no caso, né, representado, contaminado, ele tem os vírus nas suas glândulas salivares, ao picarem um indivíduo são, vão transmitir esse vírus, e aí você pode ter dengue, você pode ter chikungunya, você pode ter zika, você pode ter febre amarela. Existem inúmeras arboviroses, viroses transmitidas pela picada de artrópodes. Uma outra forma de transmissão extremamente importante, principalmente para conhecimento das mulheres, é a transmissão vertical. A transmissão vertical das viroses determina conceitos que têm viroses intrauterinas, e quando o nascimento, se ele ocorrer, se não ocorrer o aborto, né? Se você não der origem a um concepto natimorto, você vai ter um concepto que muitas vezes pode apresentar doenças graves, sequelas graves dessa doença intrauterina. Então, a transmissão vertical da mulher grávida para o concepto das viroses é uma preocupação constante. Por quê? Porque o resultado dessas infecções no concepto é muito grave.
Então, você tem algumas viroses que são tipicamente transmitidas da mãe grávida para o concepto. A AIDS, a rubéola, citomegalovirose, hepatite B, C, Zika, todas elas dão uma doença grave no concepto, pode ocorrer aborto, o concepto pode nascer morto, ou então o concepto pode ter malformações congênitas extremamente graves. Não vou citar todas elas, vou citar só da Zika. A Zika foi uma arbovirose que foi subestimada inicialmente, e quando essa doença acometeu grávidas, o que aconteceu? Os concéptos apresentaram uma malformação congênita extremamente grave, que é a microcefalia. Quando as pessoas se deram conta dessa possibilidade, já era tarde demais. Você tem, hoje em dia, um número muito grande de crianças que tiveram malformações congênitas porque a mãe teve Zika, o que são quadros extremamente dolorosos, né, da gente analisar, porque essa doença deveria ser prevenível, né? Bom, muitas vezes, algumas dessas viroses são transmitidas no momento do parto, ou seja, existe uma barreira entre a mulher e o concepto, que é a barreira placentária. Mas, na hora do nascimento, por parto vaginal, existem sangramentos e esse sangue da mãe pode vir a contaminar com a virose o concepto. Então, muitas vezes o vírus não consegue vencer a barreira placentária e, no momento do nascimento, os fluidos corpóreos da mãe acabam transmitindo o vírus para o concepto e ele vem adoecer. Exemplos de doenças que podem ter esse modo de transmissão: a AIDS, a hepatite B e a hepatite C. E uma outra forma que tem que estar sempre nas nossas expectativas é a transmissão durante a amamentação. Não é uma transmissão vertical propriamente dita, mas é uma transmissão da mãe para o concepto, né? Da mãe para o recém-nascido agora, né? Através do leite materno. Um exemplo de virose que tem essa forma de transmissão, a AIDS. Como eu falei, epidemiologicamente existe um período entre o contágio e a apresentação de sinais e sintomas que é muito importante epidemiologicamente, que é o período de incubação. Como você pode ver nessa tabela aqui, o período de incubação das doenças varia consideravelmente. Existem algumas doenças que o período de incubação é muito rápido. Por exemplo, a gripe, a influenza, você dorme bem quando você acorda, você já acorda com todos os sinais e sintomas da doença. Em contrapartida, existem viroses que demoram semanas para aparecer, às vezes meses, e no caso da AIDS, demora às vezes anos para a doença aparecer. Então, isso é extremamente importante, que durante o período de incubação, muitas vezes, essas viroses podem ser transmitidas para outros indivíduos. É a transmissão silenciosa. Você ainda não começou a apresentar sinais e sintomas, mas você pode transmitir o vírus que causa a doença para indivíduos sãos. Então, lógico, ninguém vai decorar esses períodos de incubação, mas é importante você saber que existem viroses que o período de incubação é muito curto e existem viroses que o período de incubação é muito longo, demora anos. Essas viroses que têm um período de incubação muito longo, elas têm uma característica. Muitas vezes elas são diagnosticadas antes de você apresentar os sinais e sintomas da doença. Então, isso é muito comum nas hepatites B, na hepatite C, na AIDS. Você descobre que tem a doença, entre aspas, né? Você está infectado pelo vírus,
mas você ainda não apresentou sinais e sintomas que caracterizariam a doença, correto? Então, você fez um diagnóstico antes da manifestação dos sinais e sintomas da doença.